Carta aos Hebreus, capítulo 1, versículo 1. Glória a Deus. Diz assim: há muito tempo, Deus falou muitas vezes e de várias maneiras aos nossos antepassados, por meio dos profetas, mas nestes últimos dias, falou-nos por meio do Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, e por meio de quem fez o universo. Amém. Essa carta aos Hebreus foi escrita para cristãos judeus, ou para judeus cristãos. Os judeus que se converteram a Jesus naqueles dias estavam misturando o evangelho com a tradição, misturando o evangelho com conceitos que em Cristo foram cumpridos. Então eles diziam que você tinha que crer em Jesus para ser salvo, mas também tinha que se circuncidar. Você tinha que crer em Jesus para ser salvo, mas também tinha que guardar o sábado, mas também tinha que participar das festas judaicas, mas também tinha que fazer uma série de coisas. E essa carta foi escrita para esclarecer essas coisas e colocar Cristo como centro absoluto da fé cristã. E ele começa essa carta trazendo algo que é de extrema importância para nós. Obrigado. Ele diz que Deus falou aos nossos antepassados, aos pais, de onde veio a descendência dos judeus. Ele diz: Deus falou aos nossos antepassados de várias maneiras por meio dos profetas. Mas nestes dias, nos dias da igreja, nos dias da nova aliança, Deus nos fala por meio do Filho. Aleluia! Deus fala conosco hoje por meio de Cristo, porque Jesus Cristo é chamado a palavra de Deus. Jesus é a palavra de Deus. Então tudo aquilo que saiu da boca de Jesus é a palavra de Deus. O que Cristo diz é a palavra de Deus para a sua vida. E na antiga aliança, Deus falou de muitas maneiras com o povo judeu. Deus falou através de profetas, Deus falou através dos anjos, Deus falou através de sonhos, Deus falou através de visões, Deus falou através de revelações, Deus falou de diversas maneiras. Mas agora, a palavra de Deus estava na boca de Jesus. E você precisa entender que a palavra definitiva na tua vida é aquela que saiu da boca de Cristo. A palavra final de Deus para você é a que está revelada nos evangelhos. Aleluia! O que é que Jesus disse nos evangelhos? Essa é a palavra que prevalece na tua vida. Então veja bem, você pode ter 5, 6, 10 sonhos que sejam. Se esses 10 sonhos que você tiver forem contrários à palavra do evangelho, eles não ditam o que vai acontecer na tua vida. Porque Deus fala por meio de Jesus Cristo. Deus pode falar conosco em sonhos, visões e profecia para testificar de algo que esteja de acordo com a palavra de Cristo. Tudo aquilo que veio, seja em sonho, seja em visão, seja em profecia, que esteja contrário à palavra de Cristo, você deve descartar na sua vida. É uma coisa muito simples. Você vai, por exemplo, no médico, faz um exame e o médico diz: você tem 1 mês de vida. É uma palavra de uma pessoa que está fazendo apenas o seu trabalho, mas é uma palavra de um homem. O que é que saiu da boca de Jesus sobre doença? Que você tem 1 mês de vida? Não. O que saiu da boca dele é que há cura para você.
Da mesma maneira, se você está doente, você tem um sonho que você morre dessa doença, você imediatamente passa a acreditar que você vai morrer, porque você teve um sonho. O que é que saiu da boca de Jesus? É esta palavra que permanece em pé e é ela que tem que prevalecer na sua vida. Não importa se você está com uma doença, e aí se levanta alguém, profecia dizendo: eis que te digo, varão, morrerás. Ainda que venha uma profecia, se você aprender a depositar sua confiança na palavra que saiu da boca de Cristo, é ela que prevalece. Quantos estão me entendendo? E é muito importante que você entenda isso. Deus fala conosco, claro que fala com profecia, claro que fala em sonhos e visões. Mas tudo isso é para dar testemunho do que Cristo disse. Por isso existe muito engano, porque muita gente é movida por profecias, e não pelo que está escrito no Evangelho. Quero que você abra comigo mais um texto, Evangelho de Mateus, capítulo 17. Mateus capítulo 17, do verso 1 até o 5, nós vamos ler. Diz assim: 6 dias depois, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago, e os levou em particular a um alto monte. Ali ele foi transfigurado diante deles. Sua face brilhou como o sol, e suas roupas se tornaram brancas como a luz. Naquele mesmo momento apareceram diante deles Moisés e Elias, conversando com Jesus. Então Pedro disse a Jesus: Senhor, é bom estarmos aqui. Se o Senhor quiser, farei 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e outra para Elias. Enquanto ele ainda estava falando, uma nuvem resplandecente os envolveu, e dela saiu uma voz que dizia: este é o meu filho amado, em quem tenho me agradado, ouçam-no. Jesus está no monte e ele tem uma experiência de transfiguração. E imagine, estão ali Pedro, Tiago e João, e de repente aparecem Moisés e Elias conversando com Jesus. Então Pedro fica extasiado com aquilo. E Pedro deu uma sugestão para Jesus: Senhor, vamos fazer 3 tendas, vamos passar a noite aqui no monte, porque há muita coisa para conversar com Elias e Moisés. Pense, meu irmão, Elias e Moisés apareceram, e eles foram homens, grandes homens de Deus, que viveram grandes coisas com Deus, grandes experiências com Deus. E Moisés é aquele que representa o tempo da lei, e Elias representa o tempo dos profetas. 2 tempos do Antigo Testamento, quando Deus falou com os homens. E eles tinham muita coisa para contar, e Pedro estava empolgado. Vamos fazer um acampamento no monte. E enquanto Pedro estava falando, a Bíblia diz que veio uma nuvem, e saiu uma voz que disse assim para Pedro: este é o meu filho amado, escute o que ele diz. Aleluia. Deus estava dizendo para Pedro: escute o que Jesus tem para dizer, que é o que importa para você. O que é que Jesus tem para falar para você? É a isso que você tem que dar importância. É a voz de Jesus,
é o que está dito sobre você nos evangelhos. E há muitos exemplos no ministério de Jesus. Eu quero citar 2 para você apenas. No Evangelho de João, no capítulo 8, trazem uma mulher que foi flagrada em adultério. Então, os fariseus, os sacerdotes, trazem essa mulher até Jesus e dizem para ele: está escrito na lei que uma mulher como essa, que é pegada em adultério, tem que ser apedrejada. Qual foi a palavra de Cristo? Está escrito na lei de Moisés. Então Jesus diz: aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra. Jesus estava dizendo para eles: então aquele que cumpriu toda a lei, pode começar. Porque ninguém cumpriu a lei. Qual foi a palavra de Jesus para aquela mulher? Se ela ficasse com a palavra da lei, ela seria apedrejada e morreria. Mas a palavra de Cristo foi: eu não te condeno, vá em paz e não peque mais. Pode ser que você esteja sendo condenado por um monte de vozes. O diabo te condena, as pessoas te condenam, mas o que importa para você é descobrir o que é que Jesus disse sobre você. Jesus disse: eu não te condeno, eu quero limpar você desse pecado. Essa é a palavra que eu tenho para você. Eu tenho poder para perdoar o teu pecado e mudar o teu coração. Qual é a palavra de Cristo? É essa que você precisa descobrir. Não importa. Ainda que um anjo do céu, disse o apóstolo Paulo, aparecer e vos anunciar outro evangelho que não seja aquele que eu vos preguei, que seja maldito. Se a palavra de Cristo é de cura sobre a tua vida, ainda que um anjo apareça dizendo o contrário, fique com a palavra de Cristo. Aleluia. A Ele dê ouvidos. Numa outra situação, Jesus encontra um homem cego, João capítulo 9. Um homem que era cego de nascença. Então os discípulos perguntam para Jesus: quem é que pecou para que ele nascesse cego? Foi os pais dele que pecaram ou foi ele que pecou? Esse entendimento dos discípulos estava baseado na tradição, porque eles diziam, baseado numa interpretação errada das Escrituras, que aquele que nascesse cego era amaldiçoado por causa de pecado. Então os discípulos tinham uma palavra para aquele cego: você está debaixo da maldição, quem que pecou, teus pais ou você? Mas qual foi a palavra que Jesus deu? Jesus disse para eles: nem os pais dele pecaram, nem ele pecou, ele está assim, para que se manifeste na vida dele a glória de Deus. Sabe qual é a palavra de Jesus para você hoje? Não importa o que você esteja passando, não importa o que esteja acontecendo na sua vida, na sua casa, não importa como esteja a tua saúde, não importa qual foi a origem que trouxe esse problema, você está assim, sabe por quê? Porque Deus será glorificado no teu milagre. Esta é a palavra de Jesus. E enquanto você permanecer na palavra de Cristo, você recebe resposta de Deus. Quando você dá ouvidos a outra palavra, ainda que um anjo do céu apareça, você perece. Você vai passar por uma cirurgia, de repente,
liga um profeta, eis que te digo que morrerás na cirurgia, pastor? E agora, quem poderá me defender? Irmão, se você crê, Deus abençoe você, nos vemos na glória. O que é que Jesus disse? Lázaro morreu. Jesus disse: não, Lázaro está dormindo. Aí o povo começou a rir. Se Jesus. E Jesus espera alguns dias para ir até Lázaro. Olha a preocupação de Jesus com Lázaro morto, né? Daqui uns 2 dias nós vamos lá. E Jesus disse para os discípulos: é bom que vocês venham comigo. É bom que nós demoremos mais alguns dias, porque vocês vão aprender. E então Jesus chega lá, e as mulheres, as irmãs de Lázaro: se o Senhor estivesse aqui, se o Senhor tivesse vindo antes. Não, Jesus diz: eu sou a ressurreição e a vida. Aí ela diz assim, Jesus diz assim: ele vai ressuscitar. E aí a Marta diz assim: não, eu sei que no último dia ele vai ressuscitar. Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida. É porque você não sabe, Marta, quem é que está falando com você. E Jesus então diz: Lázaro, vem para fora. Ele estava há 4 dias sepultado. Ele estava podre. Seus órgãos estavam apodrecendo. Seu corpo estava apodrecendo. Ele sai para fora perfeito. Qual é a palavra que você vai acreditar? Nestes dias, Deus nos falou por meio de Jesus. O que você necessita já está dito por Deus na boca de Cristo. Por isso muita gente é enganada, porque não compreende que você e eu, toda a igreja, precisa depender do que saiu da boca de Cristo. E então as pessoas ficam consultando profecias e profecias e profecias. Um dia um homem me procurou alguns anos atrás, falando que tinha ido numa cidade, e um homem revelou que ele iria ter um tumor na cabeça. E eu falei para ele: mas beleza, daí o cara orou por você? Ele falou: não, ele revelou que eu ia ter um tumor, pastor, e agora eu estou com um tumor. Olha que legal. Mas foi uma revelação? Foi para ele: é mesmo? Pois eu estou te dando uma profecia agora, você está curado em nome de Jesus. E ele foi curado. Se você falar de acordo com o que Cristo disse, isso é uma profecia na tua boca. Por isso o apóstolo Paulo ensina em Romanos 12, aquele que profetiza, faça segundo a medida da fé. Não importa quem é que trouxe profecia para você, se Cristo falou, a palavra dele é maior do que de qualquer profeta. Se Cristo disse, é nesta palavra que você tem que apostar a tua vida. Não importa. Por isso que quando profetizamos sobre você, os milagres se manifestam. Porque é a palavra de Cristo que opera. Por isso é tão importante você conhecer o que é que Jesus disse. O que é que Jesus falou? O que é que saiu da boca de Jesus? Da boca de Jesus saiu a tua sentença de liberdade. Da boca de Jesus saiu a resposta para a tua família. Da boca de Jesus saiu a restauração do teu casamento. Da boca de Jesus saiu a libertação dos teus filhos.
Da boca de Jesus saiu a cura para as tuas enfermidades. Da boca de Cristo saiu a salvação da tua casa. E enquanto você permanecer nessa palavra, você vai ser abençoado por Deus. Aleluia. Amém. Glória a Deus.